Os inevitáveis. Inevitavelmente. Bom, falando de mecanos, a gente vem aqui falando de inevitáveis. Os inevitáveis, na verdade, não é uma criatura específica, mas é um grupo de criaturas. Eles foram criados em mecanos para cumprir ordens e fazer cumprir a lei. Então, por isso eles são inevitáveis. E aí, existe uma série de sub-raças de inevitáveis, cada um com uma função específica da lei, que aí varia de acordo com o que ele foi programado. Mas ele vai fazer de tudo para fazer cumprir aquela lei. E em Mecanos existe acho que é o Salão das Portas, uma coisa assim, que é um local que é tipo um cartório ou um fórum, onde a galera vai lá para assinar contratos. Eles assinam contratos porque eles sabem que ali vai se fazer cumprir a lei. Então as pessoas vão até lá para assinar contratos de N maneiras, de N funções diferentes. E inclusive eles trabalham muito com RAW, né? Rules as Written. Eles não existem interpretações da lei ali. Do jeito que foi escrito, do jeito que foi escrito é o jeito que tem que ser cumprido. Não existe variações, não existe interpretações. Então, eles até citam que ali na porta tem uma série de advogados que ficam ali dando consultoria para quem quer entrar e fazer um contrato na sala das portas lá. E os inevitáveis, eles fazem cumprir a regra indo até o plano e punindo aqueles que quebram o contrato de alguma forma. E isso vai variar, como eu falei, de acordo com a programação dele. Existem diversos tipos de regras a serem cumpridas, mas as principais são, por exemplo, as regras naturais. Se existe alguém que está fora das regras naturais da vida, por exemplo, alguém que ressuscitou, ou um lich, ou alguém que mudou a regra natural da vida, eles vão lá para punir essa pessoa porque ele está descumprindo a regra. Ele não está seguindo de acordo com a lei natural. Uma outra forma que existe de inevitável são aqueles que alteram o fluxo do tempo. Existe um inevitável específico para ir lá punir aqueles que alteram o fluxo do tempo. Ou até mesmo reconstruir o fluxo do tempo de acordo com o que ele foi alterado. Isso faz com que, até colocamos aqui o nível de desafio deles é variado, porque varia de acordo com a sub-raça e varia de acordo com o tipo de programação que ele foi feito. Como eles são construtos, eles são programados por uma raça que programou eles lá em Mecanos para cumprir exatamente fazer valer aquela regra. Então, se um inevitável é programado para fazer valer a regra de que tudo que é vivo tem que morrer, e nada que morre tem que voltar, ele vai fazer isso o tempo inteiro. Então, ele chega na cidade lá, por exemplo, e ele descobre que tem um lich, e aí ele vai lá, mata aquele lich, e aí ele fica de prontidão, analisando tudo ao redor dele para encontrar um próximo quebrador de regras e seguir na sua nova missão. Então, e assim como a interpretação das regras deles é direta, ele não tem conversa, ele não tem negociação, ele vai lá e cumpre a missão dele, porque ele não tem, entre aspas, sentimentos em relação àquilo que ele está fazendo. Ele faz porque tem que ser feito, porque é certo fazer, porque é a regra. Então, uma outra punição, isso aí ele serve também como uma cola, entre aspas, argumentativa, de por que não existem magos poderosos voltando o tempo inteiro e fazendo as coisas acontecerem da maneira que eles querem. Não tem todo dia um mago fazendo um desejo diferente, mudando o percurso da vida, da história, das coisas que estão acontecendo. Então, ele é uma cola argumentativa para muitas coisas que impedem, por exemplo, por que não tem, então, criaturas planárias o tempo inteiro, porque já que você solta magia de transporte, tem uma possibilidade de uma criatura planar vir para cá. Provavelmente tem um inevitável que está mandando essas criaturas de volta pro plano delas, porque elas não deveriam estar ali, porque elas estão quebrando a regra. Então, é uma cola argumentativa para corrigir muitas coisas que o D&D tem de um cenário high fantasy, né? De coisas que um cenário high fantasy estaria disposto a suportar, que o Marcelo comentou. E um desses também, por exemplo, é um inevitável capaz de punir pessoas que têm interesse em se tornar uma divindade. São pessoas que buscam o caminho da divindade, e aí ele não fala do pequeno cultista no canto da cidadezinha ali que tem zero chance de ascender. Tá falando de pessoas poderosíssimas que estão de fato buscando ascensão à divindade
e que eles não teriam direito a isso. Então tem uma subespécie de inevitáveis que vai lá punir de acordo com impedir que isso aconteça. E eles são, de fato, criaturas poderosíssimas. Um dos inevitáveis, que é o Marut, ele tem um nível de desafio de 25. Ou seja, ele só é abaixo do Tarrasque. Então ele realmente é muito poderoso para poder fazer valer a lei. E aí, como eu falei, isso varia de acordo com o nível de punição que ele precisa aplicar. São criaturas muito interessantes para dar uma balançada no seu cenário ou na sua aventura, para justificar algumas coisas do seu cenário, se você precisar, como eu falei, corrigir ou em uma cola argumentativa para poder corrigir algumas coisas do seu cenário, que, como a gente está falando mais cedo, que podem ser suscetíveis em um cenário de High Magic, e também para colocar ali um equivalente a um vilão implacável, né, que está perseguindo alguém por alguma coisa que a pessoa fez. Inclusive, um dos inevitáveis responsáveis por fazer cumprir promessas é aquele que vai atrás das pessoas e fala assim, não, eu juro pela minha morte que se eu não fizer isso, tal coisa. Ele fala assim, não, você jurou, então tá valendo, galera. Vai lá e... Então, vale a pena dar uma lida melhor em todas as variedades. São, acho que 6 variedades. O Colharut, Marut, Quarut, Varacut, Zelekut e Anhidrut. Então, todos eles aí têm funções diferentes, programações diferentes e podem ser usados de N maneiras dentro de suas aventuras. Quinta edição... Fala, né? Não. Fala que é bacana esse bicho. Eu gosto muito. Quinta edição trouxe menos. O 3.5 era mais expansível. Eu lembro que no livro básico ele vinha com 3 inevitáveis. E aí ele acrescenta 2 depois no suplemento. Eles não eram tão fortes quanto eles são no quinta edição. O Marut, por exemplo, que é nível de desafio 25, era menor. Era bem menos do 3.5, eu acho. Agora, eu gosto da premissa deles. Eu acho a premissa deles muito legal. Aquela imagem de mecânicos que eu coloquei, você vê que tem num canto assim uma fumaça saindo em algumas das engrenagens e tal. Eles falam que aquilo ali são as fábricas de inevitáveis. É ali que eles são feitos. E é o máximo que tem de poluição em mecânicos, é basicamente isso. E os inevitáveis são muito legais como mecanismos narrativos, justamente por causa dessas possibilidades. Tem um desses que você falou, acho que é o Zelekut, que a função dele é perseguir gente que foi punida e fugiu da perseguição. Tipo, o cara foi julgado, condenado, mas fugiu. Não está sendo punido como previsto. Aí o Zelekut vai atrás para garantir que isso aconteça. Eles são corretores de falhas, vamos dizer assim, né? O do Zelekut é a justiça, tipo, existe um contrato em que você tem que ser punido e você fugiu. O Marut é muito forte. Ele é muito forte. Então, assim, é igual a lógica do Tarrasque. Você vai botar ele pra ser um elemento narrativo. Você não vai botar ele pra dar porrada. Ele tinha um negócio que eu achava maravilhoso, que ele não erra o ataque. Sim. Não existe erro. Ele acerta o ataque. O nome dele é inevitável. Faz sentido. Ele não erra o ataque. Todo ataque que ele dá de soco é hit automático. Ele nem joga dado. Então, assim, e é 60 de dano por porrada que ele dá. Igual eu falei, nível de desafio 25 só tá abaixo do Tarrasque. Exatamente. Então, assim, os inevitáveis, eu gosto muito de pensar neles como mecanismos narrativos, assim. E eu já usei uma versão que não era exatamente um inevitável, é tipo um inevitável menor, que é um do Tomo das Bestas, que é o algoritmo, que é tipo criaturas matemáticas. Então, é como se fosse um inevitável, mas eles vão exclusivamente para pessoas que estão descumprindo as lógicas, as coisas, a lógica, como deveria ser. Eles são mais perseguidores do caos, eles são um pouquinho menores e tal, mas de certa maneira é também uma violação de lei que eles estão descumprindo, parecido com a violação das leis naturais. Então eu acho que dá para usar, justamente porque você está falando de coisas muito abrangentes, tipo leis naturais, contratos, não sei o que, você pode botar um bicho desse para virtualmente qualquer coisa, inclusive uma coisa que eu gosto de fazer com o construto, que é ele não estar funcionando corretamente. Pode acontecer. Nem todos os problemas que o inevitável resolve é na violência também. Ele tem, inclusive, alguns deles têm, eu não sei se todos têm a magia guias, né? Como é que é o nome dela? Missão. Que é simplesmente falar assim, ó, vai lá e faz. Vai lá e se entrega, né? Dá um jeito no seu problema aí, senão nós vamos ter que conversar. O Marut não, porque o Marut é o que garante, é o esforço o final. da morte.
é o da morte. É o de que, tipo, gente que tá fugindo elite, gente que deveria ter morrido não morreu, que tá dando migué e tal. Então ele vai lá pra matar. Dando migué. É. O cara escapou da morte várias vezes. O cara tá dando migué. Tipo assim, caraca, mas todo mundo quer me matar, eu tô dando migué. É tipo, os caras que fazem ritual e matam milhares de pessoas pra continuarem vivos por mais tempo. O Maruti vai aparecer pra ele falar, então, tá bom, né? Deu. Então, assim, ele não vai lá, ele não precisa da missão. A missão dele não pode ser matar. Vai lá e morre, entendeu? Não. Ele vai lá e mata. Ele chega lá, mata e vai embora. A função dele é essa. Eu já usei o Inevitável, acho que umas 2 vezes. E nas 2 eu usei como guardiões de algo que poderia alterar muito o cenário. Então, um item que tá isolado, um item que não pode ser pego, aí tinha o Inevitável. E no segundo eu também usei na proteção, só que ele não estava na função normal. É igual o Marcelo fala, né? É um construto que tá funcionando errado. Nesse, ele meio que foi tomado para que ele proteja algo que não é de uma função de tendência axiomática, né? Era mais uma proteção contra o interesse. É muito bom. Destruidor, cara. Maruti mesmo é apelativo ao extremo.